É claro que a gente, com o capitalismo individual, com o neoliberalismo, que você fala muito das liberdades individuais, nós, a esquerda, todos, de uma maneira geral, acabam sendo impactados com isso, né? Inclusive as pautas, a forma de organização. Como que faz, então? Por exemplo, as pautas identitárias são fundamentais no sentido, no Brasil, não discutir o racismo, né? Eu, que sou mulher, não discutir a importância do feminismo, né? Isso impacta a minha vida. Eu falo como mulher o quanto isso impacta na minha vida. Qualquer avanço no sentido do feminismo, isso impacta a minha existência. Então, é claro que eu sou uma feminista e vou atuar nesse sentido para melhorar a minha própria existência. Mas como fazer com que a gente não se perca no sentido dessas pautas? Elas, inclusive, muitas vezes são pautas que são absorvidas pelo próprio capitalismo, né? Trazendo isso como um nicho, mais um nicho do seu mercado, mais uma forma do capitalismo intervir. Então, como fazer para que essas pautas, que são tão importantes, continuem existindo, continuem sendo reforçadas, mas, ao mesmo tempo, não perder a perspectiva, né, de transformação de um modelo também de sociedade, né? Eu não sei se é nesse sentido que você tem falado que a esquerda está se perdendo. Então, eu diria o seguinte: primeiro, eu sequer entendo essas pautas como pautas identitárias. Eu acho um termo não muito adequado, porque eu acho que, na verdade, elas são as verdadeiras pautas universalistas que a gente conhece. O que elas dizem é, bem, o universalismo real ainda não existiu, nunca existiu. Ele não pode existir enquanto você tiver circuitos específicos de violência que compõem a sociedade. E existem circuitos específicos que marcam raça, que marcam gênero, que marcam orientação sexual. Antes de falar em universalismo, é necessário que esses circuitos eles parem de uma vez por todas. E, além do que, para que esses circuitos parem, é necessário que isso sim, um certo identitarismo, que é o hegemônico, também pare, que é o identitarismo branco, que consegue jogar como se fosse a expressão máxima do universal, certo? Alguma coisa que, na verdade, é simplesmente o interesse de grupo, nada mais do que isso. Só que, é claro, tem aqueles que vão insistir, então só há interesses de grupo, então cada grupo que se defenda. E vão ter aqueles que vão falar, não, esta é uma condição, isso é um degrau para que a gente consiga efetivamente criar uma sociedade radicalmente igualitária, né? Profundamente igualitária, em todos os seus níveis, em todas as suas articulações, todas as suas atuações, né? Eu seria desse segundo grupo, né? E insistiria, vejo essas lutas, que a gente poderia falar, sei lá, lutas de reconhecimento, como etapas fundamentais. Agora, é claro, o que o capitalismo faz? O capitalismo ele sobrevive vampirizando as lutas reais. É assim que ele funciona. Ele pega essas lutas reais, ele dá uma resposta distorcida, e uma resposta que bloqueia o fato delas poderem atuar em lutas mais amplas. Bem, isso já foi diagnosticado por vários teóricos, tem o caso clássico da Nancy Fraser falando do neoliberalismo progressista, ou seja, que é essa junção, então, em comitê de diversidade de grandes empresas e movimentos sociais, isso efetivamente existe. E é muito engraçado, isso existe por quê? Porque os vários setores da esquerda, não tendo mais o que apresentar de transformações reais na sociedade, encontraram nessas lutas as únicas transformações que eles conseguiram colocar em pauta. Então, ou seja, a culpa não são dos movimentos, a culpa não são dessas lutas, é da esquerda oficial que se serviu, muitas vezes, para esconder sua incapacidade de transformações efetivas e reais. Isto dá resultados a respeito dos quais a gente precisa efetivamente pensar, né? Por exemplo, eu estava falando dessa reunião aí de motoristas de Uber. Teve uma outra coisa que um sujeito falou para mim que me chamou muita atenção, que foi assim, falou, olha, sabe por que eu não voto na esquerda? Porque vocês não têm nada a dizer para mim. Eu como assim? Olha, eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro-saúde, não tenho seguro-desemprego, tenho nada, você ainda me trata como uma pessoa potencial. Por que eu vou votar em você? Bem, eu, como psicanalista, aprendi a ficar calado nessas situações, né? Porque havia um problema real. A resposta que ele dava era uma resposta catastrófica, né? Com certeza. Mas o problema era real, né? Qual que é o raciocínio de alguém de extrema-direita hoje? Não existe mais macroestrutura de proteção social. Não vai existir. Nem a esquerda procura defender isso mais. Dito isso, tem duas saídas. Você sai do capitalismo, né? Ou você fala, é isso, então tudo bem, então agora é cada um por si. Então, se é cada um por si, não me atrapalhem. Pouco isso, não me atrapalhem, deixe então cada um defender a si mesmo, né? Então, dentro desse horizonte, você percebe, a esquerda ela tem um espaço a se desenvolver. O espaço a desenvolver, não, nós podemos criar uma solidariedade genérica forte, mas para isso a gente tem que sair do capitalismo.
E tudo bem, ninguém sai por procuração, gente, ou sai amanhã, certo? Mas a gente tem um processo no qual você vai paulatinamente criando uma outra sociedade. Porque se for tentar criar isso dentro do horizonte onde os processos de acumulação capitalista falam a regra final, é como se a população soubesse, não, isso não vai funcionar. Como não vai funcionar, por quê? Porque a esquerda mundial se transformou, em última instância, no nome de uma forma de traição. Não é só, no mundo inteiro. A história dos governos de esquerda é isso. Você ganha, promete uma coisa, não consegue fazer, você trai e as pessoas te botam para fora. Então, é claro, nesse horizonte, você começa a pensar, não, então, peraí, quem tem um discurso mais consistente é a extrema-direita. Mas no caso do Brasil, por exemplo, o Lula foi presidente por 2 vezes, né, e foi um bom presidente, foi muito bem avaliado, saiu muito bem avaliado na sua segunda gestão. E o que se deve, por exemplo, o fato de uma boa parte da população, né, acreditar que o Lula vai trazer o comunismo, porque não tem só o discurso da corrupção, né, tem muito forte esse discurso da pátria, família, que vai acabar, por exemplo, né, com a liberdade de culto das igrejas evangélicas, coisas do tipo, sendo que o Lula não fez absolutamente nada disso no tempo que esteve no governo, né? E foi um governo, obviamente, de garantia, né? De uma série de direitos, enfim, coletivos sociais individuais. Então, a que se deve, nesse caso específico do Brasil, por exemplo, essas pessoas ainda acreditarem, né, que o Lula poderia ser essa ameaça comunista? Não, Ingrid, eu sonhei com isso, que isso pudesse acontecer, que no momento que a gente tivesse perdido as eleições, que a esquerda brasileira fizesse uma autocrítica das suas limitações. Isso nunca ocorreu. Então a gente criou um pouco a ideia de que, mas como assim? A gente fez tudo certo, por que deu tudo errado? Não seria a minha leitura. Veja, eu votei no Lula no primeiro, votei no segundo turno, a gente fez, a gente sabia muito bem o que era Bolsonaro, em momento nenhum ninguém tergiversou esse respeito, né? Então, eu acho que é importante também outros setores da esquerda perceber a crítica que a gente faz não é uma crítica que procura simplesmente se dissociar desse processo, mas é uma crítica ao contrário, que sabe bem, se o governo Lula naufraga agora, naufraga todo mundo. Não vai ter muito espaço para falar, não, mas veja bem, eu não estava muito bem vinculado a isso, tal. Isso não vai existir. Então, dito isso, quer dizer, eu mesmo já escrevi um livro de crítica ao lulismo, porque, primeiro, o governo Lula não é só o governo Lula é o governo Dilma. É um pacote só, a população entende como um pacote só. E esse governo tinha contradições internas, né? E essas contradições internas nunca foram discutidas, né? Só para ficar entre várias dessas contradições, tudo bem, você teve um momento de quase pleno emprego, mais ou menos 2010, 2011, você tinha lá 5 e pouco por cento de desemprego, que no caso brasileiro é um caso muito impressionante, quase pleno emprego. Só que aí você vai ver como é que eram esses empregos que foram feitos. 93% desses empregos que foram criados de 2002 até então eram empregos que pagavam um salário e meio mínimo só. Então, você cria uma situação onde essas pessoas, que elas ganham, então, status econômico, elas ganham status econômico de trabalhadores pobres, certo? Quer dizer, uma família dita nova classe média, das 30 e poucas milhões de pessoas que ascenderam socialmente, era uma família que ganhava mais ou menos 3 mil reais à época, certo? Só que você vai ver o que aconteceu com essa família. Bem, a primeira coisa que eles fizeram, quando eles entram no processo de ascensão social, isso é muito interessante, porque mostra o que é o povo brasileiro, quais são as verdadeiras necessidades imediatas do povo brasileiro. Sabe o que eles fizeram? Primeira coisa, tiraram o filho da escola pública e botaram na escola privada. Porque eles achavam que os filhos precisavam de uma educação melhor. Segunda coisa que eles fizeram, tiraram a família da fila do SUS, compraram um plano de saúde privado e a terceira compraram um carro. Junta esses três gastos, você vai ver que o que eles ganham, eles perdem. Esse ganho é corroído por essas novas necessidades. Então, você vai ter um endividamento das famílias extremamente alto em 2012, 2013. Se eu não me engano, era 45%, alguma coisa assim, 50% a 45% de endividamento das famílias. Então, ou seja, o modelo era frágil. Ele não era o modelo que sustentava por muito tempo, né? E ainda tinha uma série de elementos, porque, vejam, de 2010 e 2014, São Paulo e Rio se transformam em 2 das 10 cidades mais caras do mundo. Basta você pegar os dados, a gente vai lembrar, certo? Porque você explode o preço de aluguel, porque, afinal de contas, você não teve uma luta de combate à desigualdade. Você teve uma capitalização dos pobres. Combate à desigualdade é o seguinte, quem está lá em cima desce, quem está embaixo sobe, e quem está em cima precisa descer. Porque se o pessoal de cima não desce, ele puxa
o custo de vida para cima. E o que aconteceu foi o contrário, foi ele subiu e a parte baixa também subiu. Os números que o Piketty conseguiu levantar mostravam isso muito bem. Então, o que acontece? Aconteceu a mesma coisa em Luanda, aconteceu a mesma coisa em Moscou. Eram sociedades que a elite enriquece muito e ela puxa todos os preços para cima. Luanda era a cidade mais cara do mundo. Você pode imaginar um negócio desse? Uma das cidades mais caras do mundo em 2013. Essas contradições eram imanentes ao modelo que o lulismo tentou aplicar. E a gente nunca discutiu isso. Nunca, nunca discutiu. Então, por isso fica uma coisa meio assim, mas como? A gente fez tudo certo e o povo se voltou contra nós. Não era exatamente assim. Não foi exatamente isso. Mas como é que você faz isso num país como o Brasil? Por exemplo, quando o Lula, no primeiro mandato dele, quando ele ganha a eleição, eu lembro que se falava, por exemplo, ele teve que fazer uma carta aos brasileiros, que era uma carta, na verdade, ao mercado, né? Esse mesmo mercado que hoje faz todo esse tipo de pressão em relação a teto de gastos e que não fez nada disso nos 4 anos de Bolsonaro, mas foi uma pressão muito forte, né? O Lula representava ali simbolicamente também a esquerda entrando no poder e tinha todo ali um medo do que viria a acontecer com o Lula ganhando as eleições. Mas você acha que o Lula conseguiria governar? Você acha que ele conseguiria terminar o mandato dele num contexto de uma sociedade brasileira como a nossa, né, onde o mercado, na verdade, dita as normas, que o Congresso é um Congresso também extremamente complicado? Você acha que o Lula conseguiria terminar o mandato dele se ele propusesse algo diferente ou mais avançado? Não, se eu achasse que não era possível, eu abandonava o fato de ser de esquerda de uma vez por todas, né? Ia tocar piano, porque aí então a gente perde completamente a nossa função social. Eu diria o seguinte, ainda mais dentro desse primeiro mandato do Lula, a gente tinha um momento no qual as forças sociais elas ainda estavam organizadas, né? Ou seja, você ainda tinha a possibilidade de organização de movimentos sociais, certo, de sindicatos, a gente ainda tinha força, a gente podia ter feito isso. Veja, a primeira reforma que foi feita no governo foi qual? Foi a reforma previdenciária. Isso nunca teve na nossa base de discussão. Certo? A primeira coisa, não foi, por exemplo, hoje eu diria o seguinte, qual teria sido a primeira reforma necessária em 2003? É a reforma da polícia. A reforma da polícia e a reforma das Forças Armadas. A gente tinha força, a gente quebrava um eixo fundamental de necropolítica nacional que foi nos assombrar 20 anos depois. Agora, quando a gente vê que a polícia militar é uma facção armada de um projeto político, não é uma polícia de Estado, e as Forças Armadas elas chantageiam a democracia brasileira a todo momento, né? Então, ou seja, eu insistiria, havia possibilidade, sim, de você articular correlações sociais de força. Ainda mais naquele momento onde a extrema-direita era fraca do ponto de vista da mobilização popular. Lembra do movimento Cansei? Os caras botavam 50 pessoas na rua. Era um dos momentos mais hilários da história da imprensa nacional. Que era quando você ligava o Jornal Nacional, os caras iam fazer matérias de 10 minutos sobre manifestação de 50 pessoas em Porto Alegre. Esse era o momento que a gente teria condição de impor uma agenda. Inclusive, eu diria o seguinte, no final do segundo mandato do Lula, o Lula tem 84% de aprovação. Isso nunca mais vai acontecer na história brasileira. Nunca mais, nunca. Se você não tem força com 84% de aprovação popular, eu não sei qual é a correlação de força que a gente está esperando. Eu não consigo imaginar. Sai da minha capacidade de imaginação. Eu diria, existia sim condições. Essas condições não foram aproveitadas por quê? Porque nós tínhamos a ilusão de que a gente ia conseguir governar durante 50 anos. De que a gente tinha a condição de criar um pacto perfeito, entendeu? Era a ideia de que não, tem um pacto perfeito aqui. Isso vai durar eternamente. Isso vai durar durante mais 20 anos. Então a gente tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo que o meu colega da Universidade André Cid descrevia com o lulismo, um reformismo gradual e seguro, que é a ilusão, que a gente vem lá de trás, a ilusão do final da ditadura militar, ou seja, vamos fazer um processo gradual e seguro, né? Então o lulismo era, como eu diria, como o último momento da Nova República, ele traz isso no seu bojo. Só que o reformismo não foi nem gradual, foi gradual, mas não foi seguro. A gente perdeu tudo com Bolsonaro. Agora a gente vai tentar reconstruir em bases piores do que a gente tinha antes. A gente não vai conseguir voltar à estrutura, por exemplo, de direitos trabalhistas que a gente tinha antes. A gente vai tentar fazer um outro ajuste para tentar, de uma certa maneira, desafogar alguns elementos, mas, por exemplo, a reforma previdenciária já foi colocada, a reforma previdenciária não vai ser tocada. Isso num país onde, por exemplo, sei lá, Maranhão, a expectativa de vida do Maranhão é 64 anos. Você botou isso, a reforma previdenciária para 65 anos, quer dizer, as pessoas vão morrer antes de se aposentar, né? Então, eu diria, tudo isso para dizer, claro, existiam contradições imanentes ao processo. Elas deveriam ter sido pensadas, deveriam ter sido discutidas.
certo? E essa discussão ela é força, autocrítica não é capitulação. É a possibilidade que você tem de criar um segundo momento, de dizer, não, mas a gente agora, levando em conta as nossas limitações, a gente vai conseguir criar uma outra dinâmica. Agora, você fala, bem, mas agora está muito mais complicado, porque a correlação de forças está muito mais desfavorável para nós, né? Eu tenderia a dizer o seguinte: eu compreendo, do ponto de vista político, toda a necessidade que foi feita de se criar uma grande frente contra o Bolsonaro, certo? Mas eu diria, a esquerda cresce, e ela sempre cresceu, foi sempre desse jeito. Ela cresce quando ela fala claramente o seu nome. Ela cresce quando ela coloca efetivamente no horizonte da discussão e da ação política, certo? As transformações que ela realmente procura defender. Se a gente esconder isso, corre o risco da esquerda se transformar em 10 anos no Brasil em algo obsoleto. Por enquanto, a gente existe por causa do Lula, que tem a capacidade de aglutinação que lhe é própria. E sem ele, qual que é a tendência? A gente vai começar a apoiar, então, candidatos de direita, né, direita moderada, até o momento de chegar numa situação de não fazer que nem no caso da Itália. A Itália é um exemplo, um contra-exemplo interessante. A Itália tinha o maior partido comunista da Europa Ocidental até os anos 70. Tinha um movimento autonomista extremamente forte, uma esquerda atuante, inteligente, articulada, que não sobrou para contar a história. Não tem uma agora. Por quê? Porque era sempre essa lógica: grandes frentes contra uma extrema-direita em ascensão. Seja o Berlusconi, seja o Salvini. O que deu? Nesse processo, a esquerda tinha que calar a sua voz, porque senão a aliança caía, né? De tanto calar, ela esqueceu que voz ela tinha. E no final das contas, o que aconteceu? Uma fascista de verdade, que é Meloni, hoje governa a Itália.